Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Leonardo Sattler, o Léo Canarinho. O Léo é advogado, empresário e hoje presidente da Associação Comercial de Caratinga. É isso mesmo, Léo? Seja bem-vindo. Obrigado, Salatiel. Obrigado aos telespectadores do Painel Político. É exatamente isso, né? Hoje me formei em Direito em 1998, somos contemporâneos, inclusive, né? De época de faculdade. Não milito no Direito, mas sou empresário desde os 16 anos, portanto há 28 anos. E agora, recentemente, nesse ano de 2018, estou à frente da Associação Comercial para poder dar a contribuição para a nossa classe empresarial. Léo, as pessoas às vezes podem ficar intrigadas, né? Um programa Painel Político e nós vamos falar com o presidente da Associação Comercial de Caratinga. É política ou não é? Tudo é política, Salatiel. Eu percebo que a classe empresarial ela tem uma representatividade muito grande na comunidade, né? Pela geração de empregos, pelo posicionamento do empreendedorismo, né, do empresário ter esta envergadura dentro da comunidade. Então, automaticamente, a nossa classe, a entidade, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga, já uma instituição de 80 anos, dentro de uma cidade igual Caratinga, que é uma cidade super tradicional. Então, o que a gente percebe? Que realmente tem tudo a ver, né, a política com a entidade, no sentido, claro que a nossa entidade é uma entidade de política classista, que visa a defender os interesses de uma classe determinada, que é justamente a classe empresarial. E qual a importância hoje desta instituição para o município de Caratinga e região? Hoje nós estamos, não somente a Associação Comercial, como também o Sindicato do Comércio e a própria CDL, né, que são as entidades representativas do empresariado, do comércio, estão de uma maneira atuante. Recentemente agora, né, o presidente do Sindicato do Comércio, que é o sindicato dos empresários representativos da classe patronal, é o Flavinho Breder. E o Flavinho é um amigo de adolescência, de infância, e a gente tem tido a oportunidade de buscar algumas coisas para a cidade de Caratinga, através do movimento empresarial. É importante frisar que o Sindicato do Comércio, hoje, recentemente agora, ele conseguiu, através de uma parceria com a Fé Comércio, a trazer alguns benefícios importantes para a cidade de Caratinga. E o Sindicato do Comércio é uma entidade que foi criada pela Associação Comercial. E o objetivo da entidade é realmente ela ter um posicionamento político classista muito forte, porque ela visa defender esses interesses dos empresários, campanhas, horários de funcionamento, palestras, cursos profissionalizantes. Lá na unidade que a gente tem incomodado com o SESI, nós temos toda uma estrutura para receber os funcionários dos associados, com clube, com sauna, com piscina olímpica, com quadra poliesportiva, né, com academia, com balé, com jiu-jitsu. Nós temos toda uma estrutura e uma função social lá também acontecendo, né? Não somente agora, mas ao longo todos esses anos, a entidade ela tem essa característica. E automaticamente ela acaba entrando no cenário político, em função da importância que ela é para a comunidade caratinguense. Ô Léo, Caratinga, né, o município de Caratinga, era um município, vamos dizer assim, essencialmente agrícola. Né? Verdade. Então, o pilar da economia caratinguense, né, iniciou na agricultura. Né? Hoje, como é que está isso com relação... Né, hoje, como você mesmo mencionou, você tem uma associação comercial atuante. Como é que o comércio fica, né, nessa composição da economia do município?
Salatiel, o comércio em Caratinga, ele é muito representativo. Embora a gente tenha estudos de IBGE que a renda per capita do caratinguense é uma renda per capita baixa, principalmente em função da gente não ter tantas indústrias. Eu creio que isso até em função da nossa topografia e de uma série de outros fatores. Nós somos uma cidade que remete ao Império, né? Nós temos 170 anos. Então nós passamos todo um período imperial, viramos a lei da escravatura, início do século, onde o café era a maior riqueza do país, até chegar ao processo de industrialização e passando por todos esses movimentos. Então, Caratinga é uma cidade que o comércio ele é pujante, ele é um comércio forte, porque nós agregamos, além da cidade, nós temos mais 13 outras cidades circunvizinhas que desembocam aqui. Né? A gente percebe que o comerciante, o empresário caratinguense, ele é muito empreendedor. Ele é um empresário destemido, forte, porque, de fato, pelo fato de ser uma cidade com a renda pequena, as pessoas têm que se desdobrar de uma maneira muito forte. E eu vejo que hoje o comércio está muito bem representado. Precisa de melhorar? Claro que precisa de melhorar. Não somente as entidades, mas todo o contexto da sociedade. Você acredita que um certo atraso que a gente teve na economia traz um dos motivos a política antiga que era desenvolvida em Caratinga? Olha, o que eu posso dizer, o que faz realmente uma cidade acontecer é a parte econômica. Porque a parte política ela é muito importante. O contexto anterior era diferente, porque nós tínhamos um município maior e mais representativo. Politicamente, até mesmo por questão territorial e questão de número de habitantes. Antes daquela emancipação dos municípios circunvizinhos aqui, acho que talvez uns 25 anos atrás, mais ou menos, 30 anos atrás, Caratinga era um colégio eleitoral maior, um volume de eleitores maior. Então, automaticamente, Caratinga era visto com olhos até mais fortes pelo movimento político, né, pelos políticos, do que é hoje. Mas você não acha que esses políticos que representavam a nossa cidade, eles não tinham muito interesse, vamos dizer, de trazer indústrias para aqui? Porque eu já até ouvi certa vez, olha, operário não vai votar na gente. E uma coisa que deixa assim intrigando é o seguinte: você salta a ponte, já cai numa cidade, né, que nem foi planejada. Quando a Usiminas chegou ali, né, eu entrevistei aqui o professor Wagner, que fez uma dissertação sobre isso, foi uma loucura, que não tinha nenhuma infraestrutura. Certo. Eu pergunto o seguinte: será que essa política, né, do café, né, agrícola interessava mais os nossos dirigentes do que uma política mais avançada, uma política, né, trazer indústria para aqui? Porque ali do lado de lá da ponte é uma cidade industrial e nós com essa extensão territorial imensa, como você falou. É verdade. Na verdade, Caratinga é um dos maiores municípios do estado de Minas Gerais, em termos de território. E eu creio que você tem razão. Nesse aspecto, eu concordo e endosso nesse sentido. Por quê? O fato da gente vir de da cultura imperial e o fato do café ser a principal economia da cidade e do Brasil naquele início do século XX, final do século XIX, início do século XX, para a nossa região, inclusive, até hoje o café é a maior fonte de renda. Graças a Deus. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas ele ficava muito envolvido com grandes latifundiários, o que a gente chamava dos coronéis. Então eram poucas famílias que detinham o maior poderio econômico da cidade. Então, em função disso, isso pode ter acontecido realmente. Agora, é difícil a gente afirmar que foi apenas esse o fator determinante. Por quê? Porque existe um contexto muito maior. O que a gente sabe é que quando existe uma cidade dividida, né, uma cidade com interesses
de grupos, de pequenos grupos, o contexto da cidade, todos os cidadãos, eles acabam ficando, né, à mercê desses pequenos grupos. E isso pode ter sido um fator, de fato, que impediu esse crescimento industrial de Caratinga. Até porque nós estamos bem localizados, né? Não é? Nós estamos nas margens da BR-116, a 500 quilômetros do Rio de Janeiro, 300 quilômetros de Belo Horizonte, 300 quilômetros de Vitória. Então teria tudo para a gente estar já num contexto mais macro e mais bem avançado do que atualmente. Léo, é sabido que a gente vive uma crise política e econômica. Qual o reflexo desta crise no município? Salatiel, eu creio que não somente para o município, mas para o país inteiro. Mas hoje, especialmente, a gente tem sofrido com principalmente a falta de segurança, de perspectiva de futuro. Isso principalmente o empreendedor, o empresário, o que gera um emprego. Porque o que faz o desenvolvimento econômico é a geração de emprego, geração de renda, que por conseguinte gera emprego, que gera impostos, que faz com que a cidade cresça. A cidade realmente cresceu muito, principalmente na área da construção civil, né? A gente percebe que Caratinga já está bem mais povoado, com muitos prédios, muitas coisas. Mas esse cenário, essa incerteza política, principalmente na questão que recém agora que vai acontecer uma eleição presidencial, ele realmente faz com que os empresários recuem nas tomadas de decisões em termos de planejamento, porque acaba gerando uma insegurança em relação ao futuro. E a gente sabe que uma cidade, para ela crescer, ela precisa desse setor empresarial estar motivado, estar com vontade de investir. Dinheiro, o empresariado, uma boa parte, ele tem para investir. Ideia também ele tem. Agora, ele não tem certeza do que vai acontecer com o cenário econômico para saber se ele pode arriscar em algum tipo de situação. Então é isso que eu acho que não só em Caratinga está sendo impactada, mas no país como um todo. Ô Léo, política. Você acha que as pessoas devem participar da política ou devem ficar omissas com relação a esse processo político? Salatiel, eu sempre fui de um temperamento, de uma personalidade que sempre buscou a querer fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu vejo que muitas pessoas são de criticar a política. Além de criticar a política, pessoas que não se colocam à disposição. O que eu percebo é que as pessoas devem, eu sou favorável a com que as pessoas se coloquem à disposição da política. Porque como mudar se você faz da mesma forma? Então, quando a gente tem algum tipo de comportamento igual, obviamente nós vamos ter resultados iguais. Então é preciso que as pessoas, isso é um ponto de vista pessoal, que as pessoas realmente optem e busquem a se empenhar politicamente, a estar participando da política. Você participou da política, outras pessoas sempre participaram da política, pessoas que realmente quiseram contribuir. Porque uma boa pessoa, uma pessoa honrada, séria, que tem uma história na comunidade, que tenha preparo, se ele se dispuser, e nós temos grandes pessoas na cidade, de todas as áreas, não somente empresarial, da área cultural, da área, de várias áreas do setor de saúde, que poderiam, de fato, se disponibilizar. Não somente para cargos, como a gente tem visto agora, o próprio Pedro Leitão, que é um caratinguense, né, o próprio David da academia, que são caratinguenses que estão se colocando à disposição da política. Isso é muito positivo. Positivo para a cidade, porque a gente percebe que somente com representatividade é que nós conseguimos fazer com que nós tenhamos ganhos políticos para trazer situações, recursos para o município e tentar reverter aquilo que não está
que pode ser revertido, aquilo que pode ser melhorado. Léo, você gostaria de ser prefeito de Caratinga? Ô Salatiel, na verdade, praticamente, se você fizer essa pergunta para quase todo empresário que é nascido em Caratinga, que é criado aqui, ele sempre vai falar, no fundo, pode até falar que não, mas no fundo ele vai falar assim, gostaria. Sabe? Porque o empresário, ele vive de fazer conta, ele vive de empregar, ele vive de gestão. E a gestão no Brasil, cada dia que passa, a gente tem que ficar mais eficiente e a gente acaba vendo no poder público alternativas, embora a gente sabe que a gestão pública ela é diferente da privada, mas isso não é projeto meu de vida. Isso não é projeto meu de vida, pelo menos no momento da minha vida atual, eu não tenho essa pretensão. Embora amigos falam, pô, Léo, né, você coloca à disposição, um faz uma brincadeira aqui, outra ali, mas eu creio que tudo tem o seu momento. Né? Vejo que pessoas precisam se engajar, né? Os movimentos, as pessoas, nós caratinguenses, nós precisamos de fazer a diferença. E é aquilo que eu te falei, se a gente não se colocar à disposição, como que nós vamos mudar algo? Tá certo. Você, qual a mensagem que você daria para a nossa juventude, para esses jovens que alguns falam assim, não vou votar porque eu não vou mudar. Qual a sua mensagem para essa galera? Salatiel, a mensagem é que as pessoas precisam esse jovem, vocês precisam de votar, de participar, porque somente através da participação é que de fato a gente consegue mudar alguma coisa. O voto nulo, o voto branco, é uma forma de protesto, mas ele não traz a solução. A solução ela só é trazida quando você se coloca à disposição e busca um voto consciente, e busca estar realmente participando das situações, participando das entidades, participando dos movimentos estudantis, participando de tudo aquilo que envolve a política do bem. O que acontece hoje é que nós todos estamos tão marcados por tantos políticos da velha guarda, políticos que de fato a gente não se sente representado. E principalmente esse jovem, ele está de fato extremamente, vamos dizer assim, contrariado, decepcionado, a palavra é essa. Porém, nós só vamos mudar a partir do momento em que nós participarmos. Correto. Léo, uma questão que a gente sempre, em épocas de eleições, a gente vê as pessoas comentarem. É o sujeito sair lá da região norte e vir para cá pedir voto. O que você acha desse? Você acha isso benéfico? Como é que isso repercute na comunidade? Olha, eu percebo que é do jogo político, né? Mas eu creio que nós, para poder sermos fortes, nós temos que priorizar quem é da nossa cidade. A gente tem que ser bairrista nesse aspecto, porque nós temos que ter pessoas às quais você possa cobrar e você sabe onde que mora. Olha, a pessoa está ali, então vamos lá para poder reivindicar algo. Então eu vejo que, embora seja do jogo, nós temos que ter a preocupação de priorizar os candidatos da nossa cidade. Né? Então eu fico muito, pessoalmente, como cidadão, muito feliz de verificar a disponibilidade, por exemplo, do Pedro, a disponibilidade do David, que são jovens e pessoas que realmente querem fazer a diferença. Então acho que esse é o momento é agora, é o momento de eleição. Nós temos que, de fato, nos posicionarmos neste momento, sairmos de cima do muro, posicionarmos, dar a cara para bater, acreditar nas pessoas e buscar fazer a diferença. Ô Léo, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que você me respondesse ainda o seguinte: o Brasil tem jeito? Salatiel, eu creio que o Brasil tem jeito. Eu só creio que não é no nosso tempo. Ou seja, para que isso aconteça, é necessário
uma mudança a partir de um ponto. Né? Nós gostaríamos que esse país fosse um país melhor. E acho, com certeza, que tem jeito. Para isso, é dentro do nosso assunto, as pessoas têm que participar. E é com a participação, e acredito que é de baixo para cima. É de dentro do município para cima, para o Estado, para a Câmara, para o Senado, até chegar na parte do Executivo Federal do presidente. Ainda temos um tempinho. O que você acha correto um senador ter mandato de 8 anos? Salatiel, eu acho que tem que ser feita uma reforma política muito profunda. Agora, o que a gente percebe é que cortar na carne é muito difícil. Eu não acho correto ele ter um mandato de 8 anos e ainda ter reeleições, várias reeleições, e também você ter um Senado com 81 senadores com 10 mil funcionários, né, a ponto de motorista ganhar 10 mil reais por mês do Senado, né, garçom ganhar 8.500 reais por mês. Eles têm, na verdade, eles vivem num mundo paralelo ao nosso, né? Ao ponto de um trabalhador comum, um motorista, um salário de categoria na faixa de R$ 1.800, R$ 1.600. Por que o do Senado tem que ganhar 10 mil? Então é isso que a gente tem que... mudar, a sociedade, né? Ela precisa de amadurecer nesse sentido. Difícil porque são eles que aprovam as leis, então aprovar a lei contra si mesmo, né? O discurso fica muito bom na hora da campanha, mas na hora que chega lá, a gente vê que a história é diferente. E você falou, né, 81 senadores, nós temos 513 deputados. 513 deputados. Precisa disso tudo? Não precisa disso tudo, não precisa. Mas é a cultura, o país está jovem ainda, eu creio que nós vamos consertar. Nós vamos tentar consertar isso aí. Ô, Léo, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Salatiel. E estamos aqui de portas abertas. Sucesso lá na presidência. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.